Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Orem Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, Anuncim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura da terceira aliá da Paraxá que nós estamos estudando esta semana, que é a Paraxá Vaigaste, que é a 11ª porção das 45 porções que nós estudamos ao longo de todo o ano. Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos que já estão conectados conosco, que têm se conectado conosco, o nosso Shalom, Boker Tov, sejam todos bem-vindos à Casa dos Bnei Anusim. E quero, aproveitando a oportunidade, agradecer a todos quanto nos têm ajudado. A você que tem enviado aí as suas contribuições, o seu macer, a sua tzedakah, nós queremos agradecer imensamente e rogamos a Hashem, nosso Deus, que Ele vos retribua com as suas bênçãos, com a sua bondade, com muita saúde e que Deus vos abençoe grandemente. Nós, aqui da comunidade Anusim Brasil, agradecemos imensamente a sua contribuição. Então, hoje, terceiro dia da semana, hoje é o último dia do mês do calendário gregoriano. Chegamos ao dia 31 do mês de dezembro do ano de 2024. E hoje também estaremos encerrando o último dia do mês que estamos no calendário judaico, que é o mês de Kislev. Lembrando que após o pôr do sol, nós estaremos iniciando então o mês de Tevet do calendário judaico. Então, a partir de quarta-feira, nós estaremos contando o dia 1º de janeiro e dia 1º de Tevet. Então, é muito bom para que a gente possa memorizar também o nosso calendário judaico. Então, nosso muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E a você que hoje, dia 31 de dezembro, está completando mais um ano de vida, nós aqui da comunidade Anusim Brasil desejamos a você votos de muitas felicidades, muitos anos de vida, e Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura de hoje, da terceira aliá da Parashá Vaigaste, está no capítulo 45 do livro de Bereshit Gênesis, capítulo 45, do versículo 8 até o passuque 18. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. José continua falando a seus irmãos: E agora, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, e pôs-me por pai do faraó e administrador de toda sua casa e do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim disse teu filho José: Pôs-me Deus por senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te detenhas, e habitarás na terra de Goshen, e estareis perto de mim, tu e teus filhos, e os teus netos, teus rebanhos, teu gado e tudo que é teu. Eu vos sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas empobrecido. Eis que vossos olhos e os de Bnei-Amim, meu irmão, veem que é a minha boca que vos fala. E relatareis a meu pai toda
minha glória no Egito. E tudo o que viste, e vos apressareis, e fareis descer meu pai para cá. E José lançou-se sobre o pescoço de Benjamim e chorou, e Benjamim fez o mesmo. E José beijou todos seus irmãos, e todos choraram. E o faraó e os servos de sua casa ficaram sabendo que os irmãos de José chegaram, e este os agradou. E o faraó disse a José: Dize a teus irmãos: carregai vossos animais e ide à terra de Canaã, e trazei vosso pai e vossas famílias a mim, e vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis o melhor da terra. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayolam atah betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Terceira aliá, Parashá Vaigash, falando ainda a respeito de José e de seus irmãos. José já se revelou a todos os seus irmãos, mostrando para eles que aquele a quem eles haviam vendido como um escravo para os egípcios havia crescido, ele havia sido promovido de um escravo para um, um governador. Então, as condições que levaram José a todo esse crescimento foram em uma situação, digamos, normal, um problema, uma grande dificuldade, né, para que uma pessoa pudesse chegar, ou que uma pessoa possa chegar a esse nível. Não, isso não é nada impossível. A gente sabe que não, porque vimos que dentro de empresas, pessoas que se destacam, elas crescem, né? Elas podem começar varrendo uma empresa e amanhã podem estar administrando essa empresa. No caso de José, da história de José, nós não estamos falando de um evento material, nós não estamos falando de algo que era pessoal, material, não, nós estamos falando de um plano, de um projeto, né, de que Deus havia então criado, né, e embora as condições de José não eram favoráveis, mas tudo quanto Deus havia planejado se cumpriu. Os sonhos que José teve vieram a se cumprir. Então, nossos sábios vão dizer que os irmãos de José, sem realmente, sem saber, né, sem querer, né, eles foram instrumentos de Deus, né, para a consecução do plano do Eterno. Então, tudo quanto eles fizeram, toda aquelas tramóias, né, todo aquele projeto de destruição de José, serviu como um surgiu como algo necessário, digamos assim, para o projeto de Deus. Então, mesmo que haja interferências de pessoas que muitas vezes querem nos atrapalhar, né,
mesmo que isso aconteça, mesmo que às vezes pessoas agem de forma má, cruel, né, por meio de invejas, de denúncias e de ameaças, mesmo que venhamos a sofrer essas situações, devemos lembrar que tudo que acontece na nossa vida tem os planos de Deus. Então, os planos de Deus na vida de José era sim dele chegar aonde ele chegou. Mas para que isso acontecesse, necessário seria que ele passasse por toda essa situação. Foi por isso que José falou para os seus irmãos que eles não 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 ficassem é, não ficassem se sentindo culpados pela situação, porque Deus realmente havia os levado José para aquela condição de de um escravo, para que depois ele chegasse à condição de príncipe, de um governador. Então, além da história de José, nós também conhecemos a história de Moshe, que Moshe sofreu algumas situações difíceis também para depois alcançar o nível de que ele chegou como um grande mediador, né? Não um mediador diretamente, Moshe foi um Mashiach, né? Foi um resgatador. Então, Moshe nasce dentro do Egito, é criado pela filha do faraó, torna-se neto do faraó, Moshe cresce dentro de um palácio, torna-se um príncipe egípcio, entre aspas, né? E numa vida de luxo, de uma vida de glamour, digamos assim. Porém, nada disso na vida de Moshe era algo que lhe atraía, que era algo que lhe interessasse. E Moshe sai então para ver como estavam seus irmãos, e ali encontra um judeu brigando com o egípcio, e, e aí então Moshe vai defender o judeu, o hebreu, e acaba matando o egípcio, e ele teve que fugir. Então Moshe sai da condição de, de filho do faraó, de neto do faraó, e teve que fugir para a terra aonde morava Jetro, Midian, e ali então ele torna-se genro, casa com a filha de ele casa-se com a filha de Jetro, Itrô, e vai então exercer uma função, um trabalho para poder se manter. Então ele já não vivia mais naquela vida de luxo e ele começou então a trabalhar porque é necessário que venhamos sempre trabalhar. Então Moshe começou a trabalhar, era pastor, pastoreava as suas ovelhas. Mas Moshe não sabia que tudo o que aconteceu, toda aquela situação ali com o egípcio, foi os planos de Deus, né, para que primeiro ele passasse por essa situação de, de pastor, para depois então vir a crescer novamente. Então, assim como aconteceu com Moshe, assim como aconteceu com José, acontece na nossa vida, né? Nós não podemos nos desesperar se hoje nós estamos exercendo uma profissão
exercendo uma algo bom está acontecendo na nossa vida e amanhã sofrermos uma queda, essa queda não é o fim. Essa queda é o começo de algo melhor ainda, né? Então, assim nós aprendemos com nossos sábios. E vimos então que Jacó vai receber a notícia de que seu filho, aquele a quem ele pensava que estava morto, estava vivo. E Jacó vai receber essa notícia para ir morar no Egito, para viver no Egito. Por quê? Ainda faltavam 5 anos de escassez. Então, nossos sábios vão dizer que a descida de Jacó para o Egito, como nós já temos falado, quando fala que ele desce para o Egito, é devido à questão geográfica. Geograficamente, o Egito está abaixo e Israel, Canaã, está acima, na parte elevada, né? É como quem mora na serra e quem mora no litoral. Então, o Egito era como o litoral e Israel, Canaã, era como a terra, né? A serra. Então, o ter descido, nossos sábios vão dizer que é uma queda que ele sofre, uma queda espiritual. Quando ele desce para o Egito, ele não só desce geograficamente, mas ele desce também espiritualmente. Por quê? Porque o Egito era um país idólatra, né? Era um país voltado à idolatria. Então, José vai receber seu pai e ali então nosso povo começa uma nova fase da sua vida, né, da história do povo de Israel, quando eles então habitam no Egito. E nós vamos continuar falando da história de José nas demais leituras diárias. Então, finalizamos aqui a leitura dessa terceira aliá. Que Hashem os abençoe grandemente. O nosso shalom a todos que nos acompanham, a todos que têm estado conosco. Estivemos neste Shabat que passou em Curitiba, ali juntamente com a comunidade de Curitiba, representantes de Goiânia e de outras capitais, ao qual eu quero aqui deixar o nosso shalom, nosso abraço a todos os irmãos a quem nós nos encontramos ali na cidade de Curitiba, ao presidente da ANUCIM, Shemuel Zakai, a toda a sua família, a todos que nos receberam ali, que foi os dias realmente maravilhosos que passamos ali, a família também, a Haberá fez ali o seu bat mitzvah, né? Então, a família Bonfante, do Recife, o nosso shalom aos pais, aos avós, a toda a comunidade também de Recife. E a todos que ali estavam, o nosso abraço, o nosso shalom, e a todos que têm acompanhado o nosso trabalho também. Ali estivemos conhecendo a Haverá Maria, agora fugiu o nome completo, eu conversei com ela ali também. Enfim, a todos, o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus os abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Não deixe de compartilhar o nosso canal. Compartilhe o nosso canal com seus amigos, familiares. Deixe o seu like dessa transmissão, que muito contribui aí para o trabalho da nossa comunidade. Ok? Então, um grande abraço a todos. Fique com Deus. Shalom, shalom. Boker Tov. Muito bom. Shalom.